Seja muito bem-vindo. Hoje é o terceiro tema, o terceiro tópico que nós iremos apresentar, e esse é um assunto bem importante que causa aí alguns conflitos dentro do matrimônio, entre o relacionamento, entre o esposo e a esposa, que é as diferenças que existem entre os homens e as mulheres. Tem um pastor que eu gosto bastante de ouvi-lo falar, que é o pastor Wallace Barbosa. Ele é responsável pelo Ministério da Família aqui na América do Sul, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é interessante que ele fala, especialmente para os homens, olha, cara, você casou, foi com a mulher, não foi com o homem. Então você tem que saber chegar na sua esposa do jeito certo. E você, mulher, o mesmo é válido para você. Você não se casou com uma outra mulher, você se casou com um homem. Então, o homem e a mulher, eles são diferentes. E eu quero te dar 2 conselhos de livros que você pode comprar e ler. Eu já li os 2 e eles são excepcionais. O primeiro livro é O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis. É um livro fenomenal, são de 2 pastores presbiterianos. O livro é muito legal e vale muito a pena ler, mesmo para quem é casado. Mas o foco dele é para jovens que estão namorando ou estão noivos. E uma parte daquilo que eu vou apresentar nessa noite, eu peguei desse livro. E o segundo livro que eu quero aconselhar para você, que você está vendo na sua tela, que é um livro fenomenal, sensacional. O título do livro é Os Homens São Ostras, as Mulheres Pé de Cabra. O livro eu tenho um título cômico. As mulheres, elas querem se abrir para os seus esposos, mas em contrapartida, os homens parecem que se fecham para suas esposas. E isso é um motivo que causa grandes brigas dentro do matrimônio, porque homens e mulheres, eles são semelhantes, mas eles também são diferentes. Ontem nós falamos um pouco das semelhanças que existem entre homens e mulheres. Hoje nós vamos focar nas diferenças. Vamos voltar para o texto que está dando base desde ontem para as mensagens que eu estou apresentando aqui? Gênesis capítulo 1, verso 26 e o verso 27. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, mas eu quero ler este texto para você. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que nós podemos perceber neste texto de Gênesis 1, verso 26 e verso 27? O ser humano, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Só que o ser humano, homem e mulher, são 2 seres distintos. Nós somos parecidos porque somos seres humanos, mas nós temos as nossas diferenças. E o propósito da mensagem que eu quero mostrar para você hoje é que nós não devemos negligenciar as diferenças. Então, nós podemos tirar 3 aspectos que são positivos do relacionamento, nas diferenças entre o homem e a mulher. E o primeiro ponto é que é necessário dependência de Deus. E esse é um lado positivo. Porque assim, se o ser humano, o homem e a mulher, os 2 fossem iguais, seria mais fácil o relacionamento entre os 2. Seria mais tranquilo. Homem gosta mais de futebol do que as mulheres gostam talvez mais de, não sei, pensem em alguma coisa, gostam de sair e ir ao shopping para fazer compras com as suas amigas. São 2 aspectos diferentes. Para que dentro de um casamento a família seja unida, o relacionamento entre o casal seja conciso, seja saudável, é necessário, primeiro, dependência de Deus. Porque 2 seres distintos, unidos, para que este relacionamento perdure por toda uma vida, os 2 têm que querer que esse relacionamento permaneça para sempre, apesar das diferenças. Por isso, para que o seu casamento seja próspero, para que o seu casamento seja feliz, é necessário que ambos tenham dependência de Deus. Porque quando os 2
procuram ter a vida pautada pelo aquilo que Deus deseja de cada um de nós, o casamento pode ser próspero e feliz. Então, há um lado positivo. Como há diferença entre homens e mulheres, nós, então, precisamos depender de Deus para que o casamento seja próspero, seja feliz. Segundo aspecto, algo que é positivo entre as diferenças entre os homens e as mulheres é porque, já que os dois são diferentes, então é possível que um complete o outro. Dentro de um casamento, um gosta de coisa doce, e esse é o meu caso. Eu gosto das coisas doces, eu gosto de frutas doces, eu gosto de sucos que são doces. A Bárbara, que é minha esposa, ao contrário, ela já tende mais para as coisas que são azedas. Olha como encaixou direitinho, como deu certinho. Nada aqui em casa se estraga. Tudo dá certo. Se a laranja está mais doce, eu fico mais feliz. Se a laranja está mais azeda, ela fica mais feliz. É algo simples, mas um exemplo muito simplista para explicar que duas pessoas diferentes, quando elas se unem, uma completa a outra. Há casais onde talvez a mulher ela seja melhor com as finanças. O que o marido pode ter uma fraqueza, uma debilidade relacionada a isso. Quando os dois se unem, um pode estar ajudando o outro. E isso é algo extremamente positivo entre as diferenças que pode haver dentro de um casal. E um terceiro aspecto do lado positivo das diferenças é que a intimidade entre o homem e a mulher, elas podem ser aprofundadas. Como assim? Já que nós somos seres distintos, nós precisamos nos abrir um ao outro para que a gente, nas nossas debilidades, nas nossas diferenças, a gente possa, como eu disse anteriormente, se completar. A gente precisa um do outro para que nós sejamos saudáveis fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E aí, para isso acontecer, é necessário intimidade. Qual é a diferença básica entre o homem e a mulher? Basicamente são duas. Nesses dois livros que eu aconselhei para vocês anteriormente, ele fala que basicamente o que a mulher mais anseia é proximidade. Ela quer intimidade. Ela quer ter o seu marido, o seu homem, bem juntinho dela. Porque a proximidade transmite segurança. Então, no relacionamento, o que a mulher mais quer é proximidade do seu marido. E não é somente proximidade física, mas é com que o coração a coração esteja aberto, esteja próximo. A maior necessidade da mulher, homem, é proximidade. E mulher, o que você acha que é a maior necessidade do homem? Controle. No relacionamento, o homem gosta de se sentir no controle. Então, o que você, mulher, necessariamente precisa? Proximidade com seu marido. E você, marido, o que você mais gostaria de ter dentro do seu relacionamento? Controle. Mas essas duas imagens, essas duas palavras, elas podem ser distorcidas. Como assim o homem quer controlar a relação? Ela pode ser distorcida. E você, homem, pode dizer, mas como assim a mulher quer estar junto de mim? Ela só quer viver grudada? As duas palavras, levadas a um limite, distorcidas, isso não leva a nenhum relacionamento saudável. Mas, basicamente, o que a mulher mais precisa é proximidade. E o que o homem mais necessita é controle. Isso de uma forma saudável. Que isso fique muito claro. Isso tem que ser saudável. E eu quero mostrar essas duas necessidades, tanto para o homem quanto para a mulher, num aspecto bem básico, em especial para as mulheres, que é conversa. Geralmente a conversa, ou a falta da conversa, gera muita intriga, gera muita discussão dentro de um relacionamento conjugal. Para algumas mulheres, elas querem mais conversa. Alguns homens pensam que há excesso de conversa. Hoje, eu quero apresentar para você, casal que está nos assistindo agora, como manter um relacionamento saudável, especialmente dentro da conversa.
Porque já que homens e mulheres são diferentes, eles lidam com este assunto de uma forma diferente. E eu quero que você perceba o seguinte: isso é bom. Essa diferença, essa necessidade, num aspecto muito simples, conversa entre um homem e uma mulher, isso é bom, isso vem de Deus. E se isso for lidado dentro do seu relacionamento de uma maneira saudável, você vai ter um casamento excelente. Vamos lá? Primeiro ponto, homens, eu quero falar com você. Como é que você pode aprender a conversar com a sua esposa? Primeiro, procure de antemão falar dos fatos importantes do seu dia. Chega em casa, quando abrir a porta, falando, comentando o que aconteceu com você. A mulher já vai ficar, nossa, como assim? Ele já está iniciando a conversa? Dica: chega em casa falando como é que foi o seu dia, o que aconteceu no trabalho, o que você viu no caminho, quais foram os problemas que você enfrentou. A mulher vai ficar feliz, porque você está tomando olha a palavrinha-chave, iniciativa. Segundo ponto, fale cuidadosamente com a sua esposa. Fale cuidadosamente para a sua esposa quando ela estiver, entre aspas, forçando a barra. Às vezes a mulher ela tá tomando iniciativa, ela quer conversar e às vezes você não está muito afim. Se você não está muito afim, fale com cuidado. Seja cuidadoso e delicado a se expressar. Quando a mulher vier conversar com você, mulher, eu tô cansado, eu tô cheio, eu tô com um monte de problema na cabeça, você vai ser tentado a explodir. Porque você já ouviu um monte de coisa fora. E na cabeça dos homens, mulheres, às vezes, dentro de nós, a gente está assim, nossa, minha mulher já quer reclamar, já tive tanta reclamação durante o dia, já tem mais uma querendo reclamar comigo. Necessariamente isso não é verdade. Mas geralmente na cabeça do homem é isso que acontece. Então, primeiro, homem, seja cuidadoso ao se expressar. Se você de fato teve um dia cheio, cansativo, quando chegar em casa, respira e seja delicado ao comentar com ela. Olha, primeiramente eu tô falando com os homens, tá? Mulheres, calma que vai chegar a hora de eu falar com vocês. Primeiramente eu tô falando com os homens. Se você, mulher, tá cutucando aí o seu marido, calma que vai chegar também a sua hora. Então, homens, as dicas são essas. Procure falar de antemão, tome iniciativa, seja cuidadoso e delicado. E assim, ó, se a sua mulher está falando com você e talvez ela esteja exagerando até o seu limite do que você pode ouvir, escolha uma frase-chave para quando você começar a se sentir acuado. Você chegou em casa e ela começou a despejar um monte de coisa no seu ouvido e você não está aguentando, formule uma frase. Para ela perceber de que, olha, calma, deixa eu descansar um pouquinho, porque agora não é a hora. Formule uma frase. Você pode falar, amor, eu posso tomar um banho primeiro? Opa, ela já vai sacar. Ele não quer que eu fale agora. Uma frase muito simples. Deixa eu tomar banho primeiro. Pegou a dica? Então a dica é, quando você conversar juntos, vocês vão estar demonstrando que estão unidos. E isso é uma demonstração de carinho. Então, homens, as mulheres gostam de atenção, as mulheres gostam de carinho. E tão simples, às vezes difícil, mas é simples você demonstrar carinho, de que você está lá junto com ela. Porque imagina só, você passou 8, 9, 10 horas fora de casa. Quando você chega, ela quer ter a sua atenção também. Então, você está lá ganhando sustento fora. Quando você chega, é hora de você estreitar os laços com a sua família, com a sua esposa. Pegou a dica? Então, primeiro ponto, já chega em casa falando. Mulher, o meu dia... E conte coisas boas. Se vai ter coisa ruim para falar, espera um pouquinho. Mas, mulher, o meu dia foi assim, olha o que aconteceu. E aí você já começa o quê? A manter o diálogo. Segundo, seja cuidadoso. Tenha tato na hora de falar. Algumas mulheres reclamam que os homens são brutos, não sabem falar. Às vezes a gente realmente não tem tato para falar, e eu assumo isso. Nós homens, a gente tem uma pegada diferente. Talvez essa pegada pode assustar a mulher. Então, tenha tato e delicadeza quando você for falar da melhor forma possível. Não seja cavalo. Não chegue dando coice. Mais uma vez, não se esqueça, você casou com uma mulher, não com um homem. Então, a mulher ela tem que ser tratada de uma forma diferenciada.
ok? E se você chegou em casa e fala, mulher, eu não estou aguentando agora, espera eu tomar um banho, trocar de roupa, depois eu converso com você, cumpra a sua promessa. Se você falou que depois iria conversar, converse com a sua mulher, cumpra a sua promessa. Hugo, mas eu tenho dificuldade para chegar em casa e, sei lá, manter um diálogo com a esposa, eu não sei o que falar. Minha mulher tem um monte de assunto, eu não tenho. Dica, anota. No decorrer do dia aconteceu uma coisa, você teve um problema, você, nossa, passou pela rua e viu algo legal, pega o seu celular, pega um bloquinho e anota. Para quando você chegar em casa, você ter assunto. Nossa, essa mulher vai ficar feliz da vida. Se você chegar dando assunto para ela, tome iniciativa. Antes de casar, talvez não foi você que tomou iniciativa? Chegou nela, deu aquela conversinha no ouvido, chamava para sair, conversava e batia papo horas e horas, depois se casou, esse homem morreu? Parece que para algumas esposas esse homem morreu. Só namorava, só conversava antes, depois se casou, morreu o assunto, você não vive mais? Algumas mulheres ficam chateadas com isso. Ah, pastor, depois que meu marido morreu, ele não conversa mais comigo, ele não puxa mais assunto, ele não toma iniciativa. Homem, depois que você casou, você tem muitos mais motivos para ser um homem melhor para sua esposa. Porque antes ela era namorada, agora ela é sua esposa pelo resto da vida. Então, como você tomava atitudes antes, tome atitudes depois. Eu quero ver os homens que estão assistindo aqui essa live agora tomando atitude. Coloca aqui agora nos comentários. Eu sou um homem que gosto de conversar com a minha esposa. Vamos lá. Será? Eu quero ver se você tem coragem de colocar isso e se é verdade, ok? Ou então, coloca o seguinte: eu gosto de conversar com a minha esposa. Coloque aí nos comentários. Para os outros homens verem, tomarem a atitude de: nossa, o fulano conversa com a esposa. Eu quero conversar com a minha esposa também. Então, você é o líder do seu lar. Você é o cabeça da sua família. Então, tome atitude. Faça as coisas antes da sua esposa pedir. Você pode ajudar nas tarefas domésticas. Eu não gosto de lavar banheiro, por exemplo, mas eu amo lavar louça. Amo ver uma pilha de louça suja e depois está tudo bonitinho. Você não é o líder da casa? Não é você que está no comando? Então tome a atitude antes. Mas é o que nós estamos falando aqui. Tome tempo para conversar com a sua esposa. Eu gosto de conversar com a Bárbara. Mas, claro, há momentos onde a gente está no limite. A esposa também tem que ser compreensiva. Mas a gente não pode ser negligente a tal ponto de chega em casa, a gente não tá uma palavra. Homens, falemos, compartilhemos aquilo que nós devemos sempre fazer. Se nós falamos fora, que nós conversemos dentro também. Então, quando você está realizando essas tarefas, quando você está demonstrando empatia, quando você está se demonstrando aberto à sua esposa, porque ela quer saber o que está dentro da sua cabeça, homem, você está demonstrando que você está no controle. E não é isso que você mais quer. Nós, homens, nós não gostamos de perder o controle, de nós não termos a nossa liderança rebaixada. Então, quando você chega em casa, conversa, você toma atitude, você ajuda nas tarefas do lar, você faz isso, você está no controle do seu relacionamento. Você está no controle do seu casamento. Ok, homens? O recado foi dado? Agora, a questão aqui é a seguinte: quais são os motivos, mulheres, que vocês gostariam que os seus homens conversassem com vocês? Quero ouvir vocês agora. Olha, eu gostaria que o meu marido conversasse sobre, coloca o assunto. Ou você poderia colocar o seguinte: nós mulheres amamos conversar sobre, coloca aí embaixo. Que às vezes nós homens, a gente é um pouco desligado mesmo, a gente não sabe muito do que falar. Então assim, ó, mulheres que estão aqui assistindo essa live, o que que vocês gostam de conversar com seus maridos? O que que você, mulher, gosta de conversar? Coloca aqui embaixo, que a gente vai ver aqui para ter as ideias, ok? E não somente colocar aqui nos comentários. Se você está assistindo aí com o seu homem do lado, dá um cutucãozinho nele assim, olha, eu gosto de falar sobre isso, tá bom? E homem, anota, porque a gente é esquecido. Paramos agora com os homens. Como é que você, mulher, pode aprender a conversar conosco? Homens, não se esqueça, mulher,
Você não se casou com uma outra mulher, você se casou com um homem. E nós, homens, somos diferentes das mulheres. Então, você também precisa aprender a conversar com a gente. Então, primeiro ponto. Às vezes eu escuto algumas mulheres dizendo que o problema do meu casamento é o meu homem, é o meu marido. Ele que é o problema. Porque é ele que não conversa comigo. Porque é ele que não se abre comigo. Olha, só pode haver problema se houver duas pessoas. Se houver só uma, não tem problema. Então, se o seu marido não conversa com você, de fato ele pode ter essa dificuldade. Há alguns homens que têm dificuldade de conversar porque eles não querem de fato perder o controle. E homem, quando você está conversando com a sua esposa, você não está perdendo o controle. Você que está no controle da situação. Vou falar bem baixinho, tá? Quando você conversa com a sua esposa, você está mantendo o controle do seu relacionamento. Só os homens estão escutando isso agora, ok? Então, mulheres, se o homem de fato não quer conversar com você, isso é só uma parte do problema, é metade. A outra metade do problema é você que talvez esteja pedindo uma proximidade com o seu esposo da maneira equivocada. Porque não se esqueça, você não casou com uma mulher, você se casou com um homem. Então, primeiro ponto, aprenda a conversar com o seu marido, não dê as costas a ele e não diga que o problema é só dele porque não conversa com você. Ele é metade do problema. A outra metade talvez pode ser você. Ok? Ok? Primeiro ponto. Segundo, algumas mulheres têm o erro comum de forçar a barra, procurando carinho e atenção de uma forma que para nós homens é ofensivo. Você está forçando a barra, você está sendo forçona. Às vezes o homem se sente assim. Ah, pastor, minha mulher ela fica no meu pé, ela fica querendo conversar e eu estou cansado, tive um monte de problema. Às vezes os homens se sentem acuados pela forma como a mulher quer conversar com ele. O marido abre a porta e ela começa a falar. O homem já está cheio dos problemas de fora. A mulher ela está cheia com os problemas da casa, se ela está em casa. Ou talvez ela está cheia com os problemas do seu trabalho fora e ela quer desabafar com alguém. Mulher, isso é compreensível. Você tem essa necessidade de conversar. Mas assim, não force a barra. Saiba conversar da forma correta, de que o homem vai estar aberto para te ouvir. Às vezes você fala e bate numa parede. E você fica de uma forma assim, nossa, meu marido não me ama. O meu marido não me entende. O meu marido ele não está atendendo às minhas necessidades. Mais uma vez, você tem que saber falar com o seu marido da forma como ele será capaz de te ouvir. Então, quanto mais você força conversar com seu esposo ou do outro lado, quanto você mais força tirar uma informação dele, você já chega, marido, como é que foi teu dia? Ah, foi legal. Seu marido já deu uma resposta dessa? O que você fez hoje no trabalho? Ah, paguei umas contas, atendi alguns clientes. Pra gente que é homem, a gente já falou tudo que tinha que falar. Só que você, mulher, você tá à busca de mais informações. Você quer saber se a pessoa pagou, se houve alguma briga, você quer saber um monte de coisa, porque você é mulher, isso é compreensível para você. Mas nós, homens, nós nos comunicamos de uma forma que é diferente. Se você quer tirar muita informação, se você vai com muita sede ao poço, tadinho do homem, ele vai se fechar. Porque, nossa, minha mulher, ela só quer falar, ela quer saber de tudo. Você quer saber tudo. Mas, às vezes, nós homens, o nosso tudo é uma frase de 3 palavras. Foi tudo bem. Pra gente, a gente já falou tudo. Só que você quer entrar em detalhes. Então, assim, ó, para você entrar nesses detalhes, você tem que saber, então, ter o jeitinho. Saiba falar direitinho. Homens, a dica eu já dei. Anote o que aconteceu. Mulher, então tenha esse jeitinho. Não force a barra. Porque ao invés do homem se abrir e despejar tudo em você, ele vai se contrair, ele vai se fechar. Então, assim, qual é a dica? A primeira dica que eu dou: dê espaço para o seu homem, para o seu marido, para ele se sentir aberto para falar. Então, o marido abriu a porta, chegou em casa. Oi, meu amor, tudo bem? Nossa, que bom que você está em casa, tava com saudade. Opa, já é uma forma diferente de você receber o seu marido, do que talvez
E aí, homem, você já chegou em casa? Como é que foi seu dia? O que aconteceu? Te liguei, você não respondeu nada. Percebe como é diferente a abordagem? Você vai conversar com ele da mesma forma. Só que, qual é a dica que eu quero dar para você? Tenha uma abordagem diferente. Oi, meu amor, que bom que você chegou em casa, eu estava com tanta saudade. Você vai trocar de roupa agora? Você vai tomar um banho? Entenda, você vai conversar com ele da mesma forma. Só tenha uma abordagem que é diferente. Dê o espaço dele. Quando o homem chegar em casa, deixa ele tomar posse da cozinha, do banheiro, da sala, para ele cheguei agora na minha casa. Eu não quero me sentir acuado, ok? E aí, quando ele chega em casa, dá uma descansadinha, aí você começa a conversar com ele. Oi, meu amor, como é que foi seu dia? O que aconteceu? Você me falou que ia acontecer tal coisa. O que deu com aquilo? Percebe? E aí o homem vai conversando, você então vai continuando a conversa. Deu para entender? Você vai continuar conversando, só que você vai ter uma abordagem que é diferente. Mas aqui eu quero mencionar algo para você que é muito importante. O marido, o seu homem, ele não pode satisfazer todas as suas necessidades. O seu marido, ele não vai conseguir preencher o espaço que outros relacionamentos podem preencher. Primeiro, com Deus. Você tem que manter um relacionamento com Deus saudável. Você quer conversar sobre o seu dia a dia, você quer conversar sobre os seus problemas, você quer abrir e derramar o seu coração, não é só com o seu marido que você vai fazer isso. Primeiro, é com Deus. Durante o seu trabalho, na casa, caminhando, converse com Deus. Porque você tem essa necessidade de se sentir próxima de alguém. E o primeiro ponto é, se sinta próxima de Deus. Converse com Ele, fale com Ele. Se você se derramar em Deus, talvez muito daquilo que você talvez derramaria sobre o seu marido, sobre o seu esposo, você não vai precisar derramar. Pegou a ideia? A ideia é a seguinte: um homem não pode preencher todas as suas necessidades de se sentir próxima de alguém. Então, primeiro, se aproxime de Deus. Segundo, se aproxime de irmãos e irmãs da igreja. Tenha um círculo de amizade que seja de confiança. E converse com as amigas, converse com a sua mãe, converse com a sua irmã, converse com as vizinhas, converse com as irmãs da igreja, com as irmãs da escola sabatina, converse com as suas colegas de trabalho. Então, há coisas que nós homens, nós talvez nunca entenderemos de uma outra mulher, mas outras mulheres podem entender. Então, se o seu homem não vai lhe entender, o seu esposo, outras mulheres poderão ter e preencher essa sua necessidade de proximidade. Mas aqui eu quero abrir um parênteses. Não é tudo que se passa na sua vida que você deve falar para outras pessoas. Isso ficou claro? Especialmente problemas matrimoniais. Se você está tendo um problema matrimonial com seu esposo, tenha sabedoria ao falar com outra pessoa sobre estes problemas. Não é para todo mundo que a gente conta dos nossos problemas matrimoniais, financeiros. Alguns problemas você vai abrir com o seu marido, um outro problema talvez você vai abrir com uma amiga de confiança, talvez alguma necessidade você vai abrir só para sua mãe, mas entenda, seja sábia com quem você vai conversar. Não é tudo que nós falamos para todos, ok? Algumas outras dicas. Então, mulher, antes de chegar aí perguntando para o seu marido alguma coisa, aprenda a elogiar o seu marido. Mulheres, nós amamos sermos elogiados, especialmente pelo nosso trabalho. A Bárbara, eu gosto quando elogia, quando eu prego um bom sermão, quando eu passo uma boa lição, quando eu dou uma boa aula, quando eu faço uma boa apresentação no PowerPoint. Dê o crédito ao seu marido pelo trabalho que ele faz. Não importa se ele é padeiro, se ele é serralheiro, se ele é comerciante, se ele é médico, enfermeiro, elogie o trabalho do seu marido, porque nós nos sentimos importantes quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido. Isso é muito importante. Outra dica, há momentos em que nós homens estamos pensando em nada. É isso mesmo. Tem momento que a gente tá num vácuo, assim, não passa nada pela nossa cabeça. A gente tá olhando assim pro nada, com o olhar perdido, e você, mulher, pergunta, tá, no que você tá pensando? E a gente responde nada. Você já talvez tenha ficado louca, né? Como assim ele tá pensando em nada? Mulheres,
Nós, homens, amamos ter a nossa mente vazia. Talvez você pode não entender isso, mas isso é a mais pura verdade. Nós, homens, temos este dom, dado por Deus, que é ter a mente vazia pensando em nada. Então, se o seu homem lhe responder, eu não estou pensando em nada, não queira tirar nada que não existe lá dentro. Porque talvez ele vai preencher com alguma coisa e vai ser um problema. Deu para entender? Se ele está pensando em nada, ok, beleza, você não está pensando em nada. E entra num outro assunto. Nós, homens, nós gostamos de pensar dentro da nossa própria cachola. A gente gosta de internalizar muita coisa. E nem tudo que a gente internaliza, primeiro, ou a gente quer falar, ou segundo, quando a gente quer falar, tem um momento. Ah, eu tô pensando num problema. Que problema? Pera lá que eu tô pensando nele. Você quer me contar? Ah, quero. Quando? Ah, não sei. Talvez vai ser daqui um dia, talvez daqui uma hora, talvez daqui um mês. A gente gosta de internalizar. Então, se o homem está internalizando algo, pergunte. Tenta tirar informação, mas se ele não falar, dê o devido momento para depois ele falar. Deu para entender? Então, eu já apresentei princípios para homens e princípios para as mulheres. Não se esqueça, você casou com um homem, você casou com uma mulher que é diferente de você. O nosso cérebro é diferente. Nós pensamos diferentes. E no nosso modo de se abrir é diferente. Então, ficou alguma dúvida? Tá tudo certo? Agora eu quero dar para você alguns princípios de como nós podemos conversar. E são 7 princípios bíblicos. 7 passagens da Bíblia de como você ter uma boa conversa. Primeiro, você tem todas as informações corretas? Antes de chegar e conversar com seu cônjuge ou questioná-lo de alguma coisa, vem cá, que mensagem é essa aqui que eu estou vendo no seu celular? Será que você sabe de toda a informação? Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha, meu amor, a conversa aqui foi isso por causa disso e disso daquilo. Talvez você já chegou com 5 pedras, mas a conversa era totalmente diferente. Tem as informações corretas. Segundo, você está falando no momento certo? Homens, dica. Talvez você querer brigar, ou talvez você querer discutir um assunto com a sua esposa no momento quando ela está de TPM, talvez não seja o melhor momento. Porque os nervos dela vão estar à flor da pele e ela não vai querer te ouvir. Talvez você chegar em casa e querer discutir um assunto, se ela trabalha em casa, ou mesmo que ela trabalhe fora, e ela está cheia de coisa na cabeça, talvez não seja o melhor momento. Vocês vão entrar numa discussão, numa briga feia, e um vai ficar zangado com o outro. Mulher, talvez você conversar com o seu marido, querer discutir algum assunto quando ele está com fome, não é o melhor momento. Quando ele está sujo do trabalho, talvez não seja o melhor momento. Provérbios 15:23 diz: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom o conselho na hora certa. Se aguente. Se você quer falar alguma coisa, será que é o momento certo? Ele está descansado? Ela dormiu bem? Ela não está de TPM? São perguntas que você tem que fazer, porque você é uma pessoa sábia. Terceiro aspecto. Será que a minha atitude, o que eu estou querendo com essa conversa, com essa discussão, é uma atitude correta? Você está querendo somente ganhar uma briga quando você discute, quando você conversa com a sua esposa? Ou será que vocês querem chegar num acordo, num consenso para a glória de Deus? Se lembra daquilo que nós conversamos ontem? O nosso relacionamento conjugal tem que dar glórias a Deus, porque nós representamos Deus aqui na terra. Então, se você quer chegar em casa brigando para ter a razão, me desculpa, essa não é a razão correta. Essa não é a atitude correta. Agora, se você quer ter uma discussão para chegar num acordo e ver a sua esposa melhor, o seu esposo melhor, essa é uma razão plausível e correta. Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você quer discutir? Discuta em amor. Você quer chegar a alguma conclusão numa conversa que seja em amor. Quarto ponto, as minhas palavras são de amor. Você vai estar falando coisas boas, mesmo quando a gente entra em discussão, numa briga, no relacionamento, a gente tem que saber brigar, eu costumo falar, do jeito certo. Você tem que saber brigar.
Não é para sair xingando, não é para sair batendo nas coisas, não é para sair gritando. Você vai discutir? Tenha calma, serenidade e que só saia das suas palavras amor. Porque não se esqueça, o seu cônjuge é a sua cara metade. O seu cônjuge é o seu outro lado. O seu cônjuge é quem você vai passar o resto da sua vida. Então, para que brigar? Para que discutir? Vocês vão dormir na mesma cama à noite. Ok? Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Vamos para o quinto conselho? Antes de discutir, antes de conversar, você orou pedindo ajuda a Deus ao conversar e discutir um assunto? Talvez o seu marido seja gastador demais. Talvez ele vai lá para a rua, gasta com um monte de coisa, estoura o limite do cartão de crédito e você não aguenta, tá no limite com as contas. Você vai ter que conversar esse assunto com o seu marido. Isso não é saudável. Você orou pedindo ajuda a Deus? Você orou pedindo a Deus discernimento? Senhor, me mostra o jeito certo, a hora certa de conversar? Talvez você, marido, vai conversar com a sua esposa de que talvez ela está colocando muito sal na comida, ou talvez ela está ficando muito tempo fora conversando com as amigas e as necessidades do seu lado não estão sendo atendidas. Você orou pedindo a Deus sabedoria? Você orou pedindo a Deus, Senhor, como é que eu falo disso com ela? Porque talvez ela vai ficar chateada comigo. Talvez ela não vai entender o porquê que eu vou estar falando isso. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Talvez você tenha uma ideia aqui na sua cabeça, mas talvez não seja a ideia correta. Talvez não seja a ideia de Deus. Por isso, ore antes, Senhor, coloque o jeito certo para eu conversar com meu esposo e com a minha esposa. Sexto, será que eu estou falando com humildade? Ou será que eu vou chegar, é eu que estou certo, é eu que tenho a razão, porque eu entendo disso? Nós somos falhos. Todos nós já erramos. Então tenha humildade. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Então vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Porque se a sua esposa falha numa coisa, quem lhe garante que amanhã você não vai falhar também? Então seja humilde quando for conversar. E segundo, se você numa conversa, numa discussão for provocado, e às vezes o outro provoca, querendo ou não, será que você vai responder de forma branda? Será que você não vai sair do salto porque você é mulher? Ou será que talvez você vai querer abusar da força? Não. Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se você está sendo tentado a dar na mesma moeda, eu sou filho de Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher, então eu não vou responder na mesma moeda. Se você chegou numa discussão e está naquele calor e vocês estão vendo que vocês vão se magoar, que vocês vão brigar, que vocês vão chegar a um conflito, para, amor, querido, vamos parar essa discussão aqui agora? Amanhã a gente resolve isso. Daqui 30 minutos a gente resolve isso. Você não precisa resolver as coisas na mesma hora. Você pode dar tempo para esfriar a cabeça e depois conversar e chegar a uma conclusão. Tá vendo aqui essas 7 dicas que eu estou dando para você aprender a conversar? Agora que eu quero ir para um outro lado. Romantismo. Planeje encontros. Às vezes é bom a gente não escolher um lugar para comer. Faz uma surpresa, amor. Eu sei que você gosta de comer em tal padaria, um café da manhã delicioso. Vamos para a padaria hoje? Eu não quero que você faça o café da manhã. Ou você, esposa, chega para o seu marido, esposo, eu sei que você gosta daquele restaurante. Vamos almoçar lá hoje? Se está dentro da renda de vocês, se vocês têm dinheiro e condições financeiras para isso, planejem encontros. Isso vai fortalecer o seu casamento. Um outro ponto. Quando você estiver caminhando com a sua esposa, com o seu esposo, pega na mão, dá um abraço, pega na cintura, para vocês terem essa união. É tão bom ver um casal andando juntos. Isso é ser romântico. Caminhe juntos. Além de você exercitar o seu corpo, você vai se aproximar física e sentimentalmente da sua esposa. Ah, estamos num período de pandemia, eu não posso sair. Desliga as luzes, você vai economizar energia.
compra uma vela, faz um jantar à luz de velas. Se você tem um vizinho, se você tem a sua sogra, manda os filhos para a sogra. Tem esse momento a sós, vocês dois. Porque assim, ó, nós precisamos manter o romantismo. E a base da família é o casal. Escreva recadinhos e espalha pela casa. Vai lá no banheiro do espelho e coloca assim, eu te amo. Coloca um coraçãozinho. Ah, mas você é homem, eu vou demonstrar que eu sou fraco. Que nada. Quando você se abre e demonstra que ama a sua esposa, você demonstra que está no controle do seu relacionamento. E você, mulher, apesar de ser homem ser bruto, tem homens que são brutos, escreva um recadinho para ele. Ah, pastor, mas ele nunca me responde. Água mole em pedra dura. Como é que é mesmo o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora você vai desarmar o teu marido. E quem sabe ele pode se sentir envergonhado. E tem homens que se sentem envergonhados. Não vou querer falar com a minha esposa porque, eu fico envergonhado. Começa escrevendo um recadinho. Manda uma mensagem no WhatsApp. Manda um coraçãozinho. Isso é ser romântico. E isso vai fortalecer os laços do seu casamento. E de vez em quando, sai um fim de semana. Vai para um hotel. Ou então, mesmo assim, manda os filhos para outro lugar e fica o final de semana com a sua esposa. Pode ter certeza. Se o seu relacionamento está quebrado, se você acha que o seu casamento não tem mais solução, você se casou com a sua esposa, você escolheu o seu marido, vocês se amavam. Se o amor no casamento morreu, aparentemente, é porque aconteceu alguma coisa e um dos dois, ou os dois, não manteve a chama do casamento acesa. Mas é possível reacender essa chama com pequenos toques de romantismo. Agora, indo para os nossos finalmente, indo para o final, o que é intimidade de verdade? Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O segredo de você, marido e esposa, ser unido com a sua esposa, de você ser unido com o seu esposo, é ser primeiro, espiritualmente ser um. Se vocês estão fazendo culto familiar, quer seja pela manhã, quer seja à noite, se vocês dois oram juntos, gente, tem casal que não ora junto. Como é que vocês vão ser um se vocês não estão conversando em um com o pai de vocês? Junta com o seu esposo, com a sua esposa e ore, porque são os dois falando com o mesmo pai. Se você quer ser um com a sua esposa, se você quer ser um com o seu marido, chama para orar. Ah, mas o meu marido não é o sacerdote do lar, ele não quer orar. Chame, homem, vamos orar aqui agora. Se a sua mulher não quer orar, chame, ore. Para você primeiro ser uma só carne, em espírito, vocês têm que ser um. Se vocês colocam Deus como primeiro no relacionamento de vocês, Deus vai estar no centro desse relacionamento. Eu gosto de explicar isso como um triângulo. Homem e mulher, na base do triângulo, se eles só forem homem e mulher, eles vão estar distantes. Agora, se Deus estiver no topo do triângulo, eles vão estar próximos de Deus. Então, olha só, quanto mais distantes de Deus, mais afastado homem e mulher estarão. Porque eles estarão fazendo só a sua própria vontade. Agora, quanto mais próximo o homem e a mulher estiverem de Deus, consequentemente, mais eles estarão próximos um do outro. Será que o seu casamento você está distante da sua esposa? Será que talvez você não se sinta mais amada, mulher? Será que talvez você, homem, não veja mais graça na sua esposa? Talvez seja porque vocês dois estejam longe de Deus. Então, hoje eu quero clamar para os casais que estão me assistindo, para os casais que estão me ouvindo aqui agora, estejam próximos de Deus. Porque se os dois estiverem próximos de Deus, vocês estarão próximos um do outro. Coloque aqui agora nos comentários. Eu e meu esposo, eu e a minha esposa, estamos próximos de Deus. Coloca aqui agora. Eu e meu marido, ou coloca o nome dele. Eu e a Bárbara estamos próximos de Deus. Eu e o estamos próximos de Deus. Porque quando vocês estão próximos de Deus, vocês estão próximos um do outro. Vou dar um tempinho. Escreve aí. Eu e o meu, ou eu e a minha, estamos próximos de Deus. Tá, pastor, mas agora nós não estamos próximos de Deus. Coloca no futuro. Pastor, eu e meu esposo, eu e a, estaremos cada vez
cada dia mais próximos de Deus. Olhe para esse triângulo. Longe de Deus, longe um do outro. Próximo de Deus, próximo um do outro. Eu queria terminar a mensagem dessa noite com um texto do livro Lar Adventista, página 95 e página 96. A citação diz o seguinte: preciso crescer na graça, seja no lar ou onde quer que esteja, a fim de dar poder moral a todas as minhas ações. No lar devo guardar meu espírito, minhas ações, minhas palavras. Preciso dar tempo à cultura pessoal, ao preparo e à educação de mim mesmo em retos princípios. Preciso ser um exemplo para os outros. Devo meditar na palavra de Deus noite e dia e levá-la à minha vida prática. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única espada em que posso me segurar. Homem, mulher, esposo, esposa, que você esteja com o Espírito, que ambos estejam unidos e que esse seja o seu compromisso. O seu casamento pode estar aparentemente acabado, destruído, parece que o amor se apagou, mas a sua família pode ser restaurada, porque ambos têm o mesmo pai, e o pai deseja que o seu casamento seja restaurado, e vocês podem viver um amor no qual vocês nunca viram, se ambos estiverem próximos de Deus. Esse é o meu desejo, para que o seu casamento seja feliz, para que, apesar das diferenças, elas não sejam um empecilho para a felicidade do casal, mas que elas sejam a liga que une o meu e o seu casamento.